Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Há poucos dias eu falei aqui sobre Josué ter tratado os midianitas, os gibeonitas, com carinho e ter sofrido consequências por causa disso, e eu explanei um pouquinho sobre você ajudar alguém e depois descobrir que a pessoa é um trapaceiro, é um 71, é um golpista, é um parasita, tipo isso. Hoje, o devocional, ele vem falando exatamente o contrário, ele vem trazendo assim, não é uma contradição, mas ele vem trazendo o conhecimento, um peso. É preciso ter um bom senso, nós não podemos ficar no extremo. E eu sempre falo do bom senso aqui, sobre o bom senso da fé, e hoje vamos aprender algo muito interessante que se encontra na epístola, eh, universal escrita por Tiago. Vamos ler aqui Tiago capítulo 2 e versículo 17 vai dizer assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aproveitando a oportunidade, vamos falar de fé viva, fé morta, fé dos demônios e vamos falar de uma fé salvadora. Onde é que a fé vai me salvar? Lembrando você, daqui a pouquinho tem oração e fique até o final para orar comigo. E quero pedir você, continue deixando aí o seu comentário, o seu amém, o seu a paz do Senhor, o seu bom dia, porque isso é importante sabermos que o trabalho está gerando frutos. De acordo com Tiago, capítulo 1 e versículo 18, nós nascemos foi pela palavra. Aqui vai dizer gerado, olha só. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Somos gerados pela palavra, nós acolhemos a palavra de acordo com o capítulo 1, versículo 21, recebemos a palavra, e, e no capítulo 1, versículo 23, nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas conhecedor, não apenas ouvinte. Olha que interessante. Então, Tiago vai dizer que você deve. Nós nascemos da palavra, já aconteceu, é fato. Nós acolhemos a palavra, é por isso que estamos fazendo um devocional, mas devemos ser praticantes da palavra. E como é que a pessoa não é praticante da palavra? Quando você tem uma fé viva, você nasceu da palavra, você recebeu, acolheu a palavra, você é um praticante da palavra. Ele vai citar aqui a acepção de pessoas quando entra alguém rico na igreja, vestido com vestes bonitas, com anel no dedo. Então essa pessoa vai receber ali um destaque, mas quando então um pobre, ninguém vai dar ideia para ela. Uma pessoa que tem uma fé viva, ela não faz acepção de pessoas, ela vai tratar o pobre da mesma forma que ela vai tratar o rico. Ela vai tratar uma pessoa que tem uma cor diferente, ou cor preta, ou cor branca, ou amarelo, ou seja lá o que for, ela não vai ver diferença nisso, porque ela está vendo não a cor da pessoa, mas está vendo uma alma, um filho de Deus, alguém que precisa de salvação. No- eh, Se você tem uma fé viva, você vai ser aquele tipo de pessoa que vai chegar na igreja e o pregador não precisa de ficar pulando, apontando o dedo na sua cara, falando o seu CPF e a sua identidade. Você vai chegar ali e mesmo que tiver alguém simples falando de Deus, falando, explicando uma parábola bíblica, você vai entender o que Deus está falando ali, porque a sua fé é viva. Não é aquela fé morta, aquela fé talvez dos demônios, que eu vou falar daqui a pouquinho. Fé morta. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 1,6. E a Bíblia diz que tudo que você faz sem fé é pecado, Romanos 14, 23. Tiago vai dizer que a fé sem a obra é morta, no versículo, Tiago capítulo 2, versículo 14. Então a fé sem obra é morta.
É interessante você observar que, na maioria das vezes, quase sempre, eu vejo pessoas utilizando esse versículo para dizer que você tem que fazer milagre, que você tem que ser usado por Deus, que você tem que ter operação de maravilhas. Existem vários tipos de fé. A gente, né, eu já falei sobre isso aqui. Tem aquela fé que a gente chama de natural, alguém não vai concordar com isso, mas para eu levantar da cadeira que eu estou sentado, eu tenho que ter fé que eu vou levantar. Então eu exercito meu corpo e levanto. Tem a fé sobrenatural, dom de Deus, dom da fé. Inclusive tem o dom de operação de maravilhas, mas o dom da fé é um dom. As pessoas recebem esse dom. Nem todo mundo tem o dom. E tem a fé salvífica, a fé salvadora, aquela fé que você sabe, sente que é salvo em Jesus Cristo. É a fé mais importante, é o maior presente que o homem pode ter. Vemos aqui então que uma fé morta é uma fé que não tem frutos dignos de arrependimento. De acordo com Tiago capítulo 2, versículo 22, é uma fé incompleta, porque ela não tem obras. Ela tem só uma fé, talvez intelectual. A pessoa entende de fé, ela sabe o que é o evangelho, ela sabe pregar, ela sabe explanar, mas ela não pratica. É uma fé, então, incompleta, não tem obras, você não vê frutos nessa árvore. E, e de acordo com o versículo que lemos, capítulo 2, versículo 17, é uma fé morta. E a fé dos demônios que eu disse que falaria? A fé do demônio é diferente da fé morta, tá? Tem a fé viva, que você produz frutos. Você já foi gerado pela palavra, você recebeu a palavra, acolheu a palavra, você vive a palavra. A fé morta, você só conhece a palavra. A fé dos demônios, ela está a um passo à frente da fé morta. Por quê? Porque a fé morta, ela é apenas intelectual, a pessoa entende de fé. Ela sabe onde está escrito os versículos sobre fé na Bíblia, mas ela não pratica. Ela não tem assim aquela emoção. Ela é fria com respeito à fé. É apenas intelectual, está apenas na cabeça. Os demônios, a Bíblia diz aqui, o apóstolo Tiago vai dizer que os demônios eles estremecem com a fé. Então eles estão um passo à frente da fé intelectual. Eles não apenas conhecem, eles não apenas sabem falar da fé, mas eles estremecem. Tu crê que há um Deus? Capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os demônios tremem diante de Deus porque eles têm uma fé. A fé do demônio não pode salvá-los. Ele sabe que existe apenas um único Deus. Ele sabe que será julgado no último dia. Ele sabe que o destino dele, que o sofrimento será eterno. Ele sabe de tudo isso quando ele chegava até Jesus, perguntava se ele veio torturar atormentantes do tempo, pedia para que não mandasse para o abismo. Os demônios sabem de tudo, eles conhecem Jesus. Eles prostravam diante de Jesus, sabia que Jesus é Deus. O demônio está muito mais avançado. A fé do demônio é maior do que a fé de muitos cristãos. Infelizmente, essa é a verdade. Mas aqui nós vemos então que é uma fé que, embora eles tremem, é uma fé intelectual e uma fé emocional. Aquela pessoa que fala com emoção, que chora e tal, com mimimi, mas ela nunca faz nada. A fé aqui não é de realizar milagre, nem foi citado isso aqui. A fé aqui é uma fé de você ter frutos dignos de arrependimento. Por exemplo, se você vai ver na parábola do bom samaritano, passa um sacerdote que era um responsável pela lei do Senhor, passa um levita também que tinha um ofício bem parecido com o do sacerdote. Os dois não pararam para ajudar alguém que estava ali precisando. Eles eram intelectuais, a fé deles era morta.
Se fosse uma fé viva, eles tinham parado como fez o samaritano. O samaritano não parou apenas, ele parou e ele abriu mão dos seus bens. Ele derramou azeite e vinho na ferida daquele homem que estava caído. Isso é recurso financeiro. Ele pega o homem, coloca na estalagem. Além de recurso financeiro, ele teve trabalho. Porque tem pessoas que podem ajudar financeiramente, mas não coloca a mão no arado. O bom samaritano, além de gastar o recurso que ele tinha, que era azeite e vinho, ele ainda pega aquele homem ferido e coloca no recurso que ele tinha e conduz até a estalagem, chega lá e ele paga para aquele homem ficar ali. Então ele coloca a mão no arado, ele gasta, o recurso que ele tinha. Isso é uma fé viva, uma fé que tem ação, uma fé que tem atitude, uma fé que estende a mão para ajudar quem estiver precisando. Isso é uma fé viva. Fé do demônio é aquela fé cheia de emoção, de coisinha, de chororô, mas que também não resolve nada, não ajuda. Os demônios estremecem, os demônios têm, eh emoção, ele prostra diante de Jesus, mas é uma fé também que não vai levá-los à salvação, é uma fé que não ajuda ninguém, essa é a verdade. Aqui está falando de ajudar o seu próximo. E o apóstolo aqui vai citar 2 tipos de pessoas. No capítulo 21, porventura Abraão, o nosso pai, e no versículo 25, e de igual modo Raabe, a meretriz. Dois tipos de pessoas que teve fé e teve ação ao mesmo tempo. Abraão é conhecido como o amigo de Deus. Raabe é conhecido como integrante dos inimigos do povo de Deus. Abraão que era judeu, Raabe que era gentia. Abraão que era piedoso e Raabe era uma prostituta, mas as atitudes deles foram interessantes. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, larga tudo para seguir a palavra de Deus. Abraão oferece o seu filho, né, acreditando que Deus tinha poder para devolver a vida, ou sei lá, confiou no Senhor porque era um crente salvo, porque a fé dele era viva. Raabe correu risco, muito risco, escondendo os homens de Deus, deixando eles sair por outro caminho. Ela arriscou, colocou a mão na massa, ela apenas não ouviu falar do Deus de Israel, ela tomou uma atitude, ela teve coragem de arriscar a própria vida. E, por último, para finalizar, 2 capítulo 13, versículo 5, quando a Bíblia manda examinai o homem a si mesmo, é preciso de nós perguntar: e a nossa fé, ela é viva? Será que eu não preocupo apenas comigo mesmo? Será que a minha fé não é apenas intelectual? Será que eu não pareço o sacerdote e o levita? Será que eu tenho coragem de abrir mão dos meus bens financeiros para ajudar os outros? Será que além dos meus bens financeiros eu tenho coragem de colocar a mão no arado e carregar a carga um dos outros? É isso que nós precisamos de fazer, tá? Eh, Sobre o devocional que eu falei sobre ajudar pessoas a ser enganados, nós precisamos de ter discernimento, pedir a Deus discernimento, mas precisamos de ter uma fé viva, uma fé que doa, uma fé que é que acompanha a salvação, uma fé que é amor pelo próximo. Não devemos nem perguntar quem é o nosso próximo, deveríamos perguntar de quem nós podemos ser o próximo, procurar alguém para ser o próximo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa rica palavra. Que ela venha, Pai, produzir frutos em nossas vidas. Que ela venha, Pai, falar conosco, porque aprendemos aqui que a palavra do Senhor fala conosco. Deus, a palavra do Senhor que nos protege quando estamos dormindo e fala conosco quando nós acordamos. Então, Pai, que nós venhamos ter frutos dignos de arrependimento,
Que as nossas obras venham a ser boas diante do Senhor. Que no dia, Pai, que apresentarmos diante do Senhor no tribunal de Cristo, as nossas obras sejam aprovadas como cristão verdadeiro, que tem amor pelo próximo. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.